Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui no Tempo de Estudar do sexto ano. Eu sou o professor Heitor Oliveira e vou acompanhar vocês na aula de hoje sobre menor múltiplo comum. Mas antes, pessoal, vamos corrigir o exercício sobre propriedade de potências deixado na aula anterior. Vamos acompanhar. Utilize as propriedades de potências para simplificar os resultados. 7 elevado à terceira potência vezes 7 elevado à décima potência. Como é a primeira propriedade da multiplicação de potências de mesma base, basta repetir a base 7 e somar os expoentes, isto é, 7 elevado a 3 mais 10, 13. Letra B. 13 elevado à 24ª potência divididos por 13 elevado à décima potência. Como é uma divisão de potências de mesma base, basta repetir a base 13 e subtrair os expoentes, ou seja, 24 menos 10, 14. Sendo assim, 13 elevado à 14ª potência. Letra C. 5 elevado à décima potência elevado à décima potência novamente. Como é potência de potência, basta repetir a base 5 e multiplicar os expoentes. 10 vezes 10, 100. Isto é, 5 elevado a 100, ou 5 elevado à centésima potência. Letra D. 285 elevado a expoente zero. Como vimos, qualquer número maior do que zero elevado a zero vai dar 1. E a letra E. 400 elevado à primeira potência, isto é, o 400 multiplicado uma única vez, portanto, 400. E aí, pessoal, o exercício foi fácil, né? Agora vamos começar a aula de hoje sobre múltiplos comuns. Só que antes, vamos criar uma pequena discussão mostrando o que são múltiplos comuns e o que é o menor múltiplo comum. Para isso, eu vou precisar do Etesildo para fazer a próxima animação. Vamos acompanhar. Estamos apresentando duas faixas numeradas de 0 a 12. Na faixa da esquerda, eu vou pedir para o Etesildo começar pelo número 0 e saltar de 2 em 2. Vamos lá. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Na faixa da direita, eu vou pedir para o Etesildo também começar do 0 e pular de 3 em 3. Então, 0, 3, 6, 9 e 12. Agora, pessoal, percebam que alguns números apareceram nas duas faixas. Por exemplo, o 0, o 6 e o 12. Dessa forma, a gente conclui que o 0, o 6 e o 12 são chamados de múltiplos comuns, pois eles são múltiplos tanto de 2, que apareceram na primeira faixa, como também são múltiplos de 3, que apareceram na segunda faixa. Tá claro? Muito bem, vamos acompanhar. Assim, podemos dizer que os múltiplos de 2, que são 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, podem ser escritos dessa forma, entre chaves, que representam conjuntos, e com reticências no final, que representam um conjunto infinito. Da mesma forma, os múltiplos de 3, que são 0, 3, 6, 9, 12 e assim por diante. Verificamos que o 0, o 6 e o 12 são números que aparecem nas duas listas de múltiplos. Sendo assim, podemos dizer que os múltiplos comuns entre 2 e 3 são 0, 6, 12. Reticências, que significa que outros múltiplos comuns aparecerão. Para isso, basta continuarmos a lista de múltiplos. Assim, qual é o menor múltiplo comum entre 2 e 3? É o 0! Eu entendo, é verdade, é o 0, Etesildo, mas olha, o que acontece é que o 0 é múltiplo de todos os números, então não vai ter tanta graça se a gente perguntar qual é o menor múltiplo comum, porque vai ser sempre o 0. Então, pessoal, a gente vai desconsiderar o 0 para descobrir qual é o menor múltiplo comum. Então, sem contar com 0, qual é o menor múltiplo comum? Vamos dar uma olhada. Portanto, podemos concluir que o menor múltiplo comum entre 2 e 3, então, é o 6. Não é isso? Muito bem. Portanto, a expressão menor múltiplo comum pode ser abreviada pelas iniciais de cada palavra. Menor, M. Múltiplo, M de novo. Comum, C. Isto é, MMC.
Dessa forma, escrevemos que o MMC entre 2 e 3 é o 6. Então, pessoal, o famoso MMC nada mais é do que o menor número que é múltiplo tanto do 2 quanto do 3. Isso pode ser feito com quaisquer outros números. Agora, vamos observar que o cálculo do MMC pode ser feito através do método da fatoração que a gente aprendeu algumas aulas anteriores. Vamos acompanhar. MMC pelo método da fatoração. Vamos colocar o número 2 e o número 3 na mesma estrutura da fatoração. O primeiro número primo da lista é o próprio 2. Portanto, podemos dividir 2 por 2, que vai dar 1. Só que o número 3 não é divisível por 2. Se ele não é divisível, não efetuamos a divisão, apenas repetimos o número 3. Agora, os números que vão ser divididos são 1 e 3. O 1 não dá mais para dividir por 2, e o 3 também não. Agora, vamos utilizar o próximo primo depois do 2, que é o próprio 3. 3 divididos por 3 vai dar 1. Repare como o número 1 não é mais divisível por nenhum número primo, a gente não continua com ele mais na operação. Sendo assim, quando encontramos o número 1 nos dois fatores, tanto no 2 quanto no 3, encerramos a fatoração. E o MMC será a multiplicação dos números primos, 2 e 3. Assim, 2 vezes 3, 6. Concluímos que o MMC de 2 e 3 é 6. Agora vamos observar um outro exemplo. Vamos fazer o MMC de 10 e 15. Mais uma vez, os dois números na mesma estrutura da fatoração. E vamos começar pelo primeiro primo da lista. O primeiro primo da lista de números primos é o 2. O 2 consegue dividir o 10. Mesmo que não consiga dividir o 15, não importa. Mas como ele consegue dividir o 10, eu vou utilizar o número 2. 10 divididos por 2 dá 5. E 15, que não dá para dividir por 2, a gente não efetua a divisão, apenas repete o número 15. O número 5 e o número 15 não podem ser divididos por 2, portanto, não dá mais para continuar dividindo. Agora, vamos dividir pelo próximo número primo, que é o 3. O 3, ele consegue dividir apenas o número 15, isto é, 5 divididos por 3 não dá para dividir, apenas repetimos o número 5, ou seja, não efetuamos a operação. 15 divididos por 3 dá 5. Como agora sobraram apenas dois números iguais a 5, e 5 só é divisível por ele mesmo, por se tratar de um número primo, posso dizer que 5 divididos por 5 dá 1, tanto na primeira coluna quanto na segunda coluna. Assim, o MMC entre 10 e 15 é a multiplicação dos números primos 2, 3 e 5, isto é, 2 vezes 3 vezes 5, 30. Podemos escrever MMC de 10 e 15 como 30. Muito fácil, né, pessoal? O método da fatoração é um dispositivo mais prático para o cálculo do MMC. Agora vamos ver isso em prática, num problema que eu vou propor nesse momento. Vamos acompanhar. Problema 1. Numa consulta com o médico, Clarinha recebeu uma receita para tomar 2 medicamentos. Um deles de 4 em 4 horas e o outro de 6 em 6 horas. Como o médico era muito atencioso, Clarinha tomou na própria consulta os 2 remédios. Daqui a quanto tempo Clarinha tomará os 2 remédios ao mesmo tempo novamente? Pessoal, a gente percebe que a Clarinha tomou os 2 medicamentos no mesmo instante, no instante que a gente vai chamar de 0. O primeiro medicamento só vai ser tomado 4 horas depois. O segundo medicamento só vai ser tomado 6 horas depois. Mas vai chegar um instante em que os 2 medicamentos vão ser tomados juntos novamente. E essa é a nossa tarefa. Então, vamos trabalhar com os múltiplos em cada caso. Vamos observar. O primeiro remédio é tomado na hora 0, nesse mesmo instante da consulta com o médico, daqui a 4 horas, daqui a 8 horas, daqui a 12 horas, 16 e assim por diante. O segundo remédio, ele é tomado neste exato momento, na consulta com o médico, daqui a 6 horas, 12 horas, 18 horas, 24 horas, 30 horas e assim por diante.
O que a gente repara é que, além do número 0, existe o número 12 como um múltiplo comum. E como nós vimos, sem contar com o número 0, o número 12 é o menor múltiplo comum entre 4 e 6. Sendo assim, pessoal, a gente conclui que a Clarinha vai tomar os dois remédios juntos, novamente, daqui a 12 horas. Mas será que a gente pode utilizar o método da fatoração para resolver esse mesmo problema? Vamos acompanhar. 4 e 6 na estrutura da fatoração. Vamos utilizar o primeiro número primo, que é o 2. 4 divididos por 2 dá 2. 6 divididos por 2 é 3. Ainda temos o número 2 que pode ser dividido pelo mesmo primo 2. Assim, 2 divididos por 2 dá 1. E 3, como não dá para dividir por 2, não podemos efetuar esta conta. Então, basta repetir o número 3. Agora, o número 3, como é um número primo, só pode ser dividido por 3. Sendo assim, 3 divididos por 3, 1. Como os dois números, o 4 e o 6, chegaram ao fator 1, encerramos a fatoração. Dessa forma, o MMC é a multiplicação dos números primos, 2 vezes 2 vezes 3, isto é, 12. Mais uma vez confirmando, o MMC de 4 e 6 é 12. Resposta do problema: Clarinha tomará os dois remédios juntos daqui a 12 horas. Muito fácil, né, pessoal? Então a gente nota que esse problema pode ser resolvido de duas maneiras, através da lista de múltiplos ou do método da fatoração. Escolha o que achar mais fácil. Agora vamos ver o próximo exemplo. Problema 2. 3 navios fazem viagens entre 2 portos. O primeiro a cada 4 dias, o segundo a cada 6 dias e o terceiro a cada 9 dias. Se esses navios partirem no mesmo dia, depois de quantos dias sairão juntos novamente? Então, pessoal, temos 3 navios que partem no mesmo dia. Porém, o primeiro navio vai fazer uma nova partida daqui a 4 dias. O segundo navio daqui a 6 dias. E o terceiro navio daqui a 9 dias. Porém, vai chegar um momento em que eles vão sair juntos novamente. E essa é a nossa tarefa nessa atividade. Então, vamos acompanhar. O primeiro navio parte no dia 0, ou seja, hoje, nesse mesmo momento. Daqui a 4 dias, daqui a 8 dias, 12 dias, 16 dias, daqui a 20 dias. O segundo navio parte do dia 0, ou seja, hoje mesmo, daqui a 6 dias, 12 dias, 18 dias, 24 dias, 30 dias. O terceiro navio parte hoje mesmo, no dia 0, daqui a 9 dias, 18, 27, 36, 45. Pessoal, observem essas 3 listas de múltiplos e verifiquem qual o número que aparece nas 3 listas ao mesmo tempo. É claro que o número 0 aparece em todas, porém, sem considerar o 0, qual é o primeiro número que aparece nas 3 listas? Repara que não encontramos nenhum número que apareça nas 3 listas ao mesmo tempo. Sendo assim, precisamos continuar desenvolvendo os múltiplos, tanto do primeiro navio quanto do segundo navio. Vamos observar. O segundo navio, como vai de 6 em 6 dias, após o 30º dia, vai sair no dia de número 36. Já o primeiro navio, como sai de 4 em 4 dias, após o 20º dia, vai sair no dia 24, 28, 32, 36. Reticências. Significa que essa contagem continua infinitamente. Agora sim, pessoal, agora conseguimos enxergar um número em comum nas 3 listas. É o número 36. Sendo assim, a gente conclui que daqui a 36 dias, os 3 navios vão sair ao mesmo tempo. Mas será que pelo método da fatoração é possível resolver o mesmo problema? E a fatoração com 3 números ao mesmo tempo? Vamos verificar. Pelo método da fatoração, basta colocarmos os 3 números ao mesmo tempo na estrutura da fatoração. Sendo assim, começamos a dividir por 2. 4 divididos por 2 dá 2. 6 divididos por 2 é 3. 9 divididos por 2, como 9 é um número ímpar, não dá para dividir. Dessa forma, temos que repetir o número 9. Não podemos efetuar essa divisão. Como entre os números 2, 3 e 9 existe ainda um número par, que é o número 2, eu posso continuar utilizando o número primo 2.
Assim, 2 divididos por 2, 1. 3 dividido por 2, como 3 é ímpar, não pode ser dividido, a gente deve repetir. 9 divididos por 2, mais uma vez, deve ser repetido. Agora, só restam os números 3 e 9 para serem divididos. E esses dois números são divisíveis pelo próximo número primo, que é o 3. Dessa forma, ficamos com 3 divididos por 3, 1. 9 divididos por 3, 3. E, mais uma vez, dividindo por 3, 3 divididos por 3, 1, finalizando todas as três colunas com o fator 1. Desta forma, o MMC é a multiplicação de todos os fatores primos que aparecem. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3, isto é, 36. Dessa forma, o MMC de 4, 6 e 9 é 36. Assim, a resposta do problema é: os navios sairão juntos daqui a 36 dias. Muito fácil, né, pessoal? Agora eu sei que vocês estão craques em cálculo do MMC pelo método da fatoração. Sendo assim, agora é com você. Eu desafio vocês para um exercício que eu vou deixar para fazerem em casa. Olha lá. Agora é com você. Alguns cometas passam pela Terra periodicamente. O cometa A visita a Terra de 15 em 15 anos e o B de 18 em 18 anos. Em 1950, os dois cometas passaram por aqui. Em que ano os dois cometas passarão juntos pelo planeta novamente? Sou eu, viajando com meu jet cometa! É isso aí, Etesildo. Você está pronto para fazer esse exercício. E vocês também. Na aula de hoje, nós vimos o menor múltiplo comum, calculado através da comparação de listas de múltiplos e também pelo método da fatoração. Não deixe de fazer esse exercício e a gente corrige na próxima aula. Eu vejo vocês lá!